Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Quando dois corpos interagem, se o primeiro aplicar sobre o segundo uma determinada força, este irá aplicar ao primeiro outra força de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Essa lei sugere que na natureza as forças ocorrem sempre aos pares, não havendo ação sem uma correspondente reação. As forças de ação e reação não se equilibram, pois estão em corpos diferentes. A força de reação está em quem aplica a força. No desenho abaixo, temos uma moça empurrando a parede. Então, ela está aplicando uma força na parede e a parede, em reação, aplica uma força nela. Você pode observar que as duas forças, embora tenham a mesma intensidade, estão em corpos diferentes. Então, F e menos F formam o par ação e reação. Vejamos alguns exemplos. Uma pessoa caminhando, ela empurra o chão para trás e o chão empurra ela para frente. Então, nós temos aí o FAT e o menos FAT, que são a força de atrito. No segundo exemplo, nós temos uma maçã sendo atraída pela força da gravidade da Terra. Então, nós temos a força peso aplicada à maçã e a força menos peso aplicada à Terra. Então, um par ação e reação. No terceiro exemplo, temos uma situação em que uma pessoa dispara um projétil. Então, o projétil é projetado para frente e a arma é projetada para trás. Então, temos aí também um par ação e reação. Nesse último exemplo, temos um garoto de pé no chão. Então, o chão aplica nele uma força normal, uma força de reação normal N, e ele aplica no chão uma força de reação normal menos N. A mesma coisa acontece com o peso do garoto. Então, ele é puxado pela terra para o chão com a força da gravidade e puxa a terra com a força menos peso. Observe que o par peso e normal, eles não formam par ação e reação porque estão no mesmo corpo, ou seja, no garoto. Então, peso e normal não formam par ação e reação. É comum que as pessoas confundam esse par como sendo ação e reação, mas não são. Vejamos o exercício resolvido da página 119 do livro. O esquema abaixo representa dois corpos, A e B, com massas respectivamente iguais a 6 kg e 9 kg, apoiado em uma mesa horizontal lisa e sujeito a uma força horizontal de intensidade 45 N. Determine a aceleração dos corpos e a intensidade da força que A aplica em B. Observamos que no enunciado ele diz que a mesa é horizontal e lisa. Logo, não existe força de atrito nessa situação. Vamos calcular a aceleração do corpo. Para resolver questões que envolvem aceleração, nós temos que usar a segunda lei de Newton, que é uma fórmula onde aparece a aceleração. Bom, podemos considerar os dois blocos como sendo um único bloco de 15 kg, que é 6 mais 9, 15 kg, sob a ação de uma força de 45 N. Então, vamos determinar a força resultante no bloco. Peso e normal
se equilibram ou se anulam. Logo, a força resultante no bloco é de 45 N. Mas, segundo a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa de aceleração. Ou seja, 45 newtons é igual a massa, que é 15 vezes a aceleração. Então, a aceleração igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos determinar a força que o bloco A aplica no bloco B. Identificamos as forças que são aplicadas no bloco B. São peso de B, normal em B e a força que A faz em B. Normal e o peso se equilibram. Então a força resultante é a força que A aplica em B. Mas, segundo a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa de aceleração. Então a força que A faz em B igual a massa de B, que é 9, vezes a aceleração, que é 3. 9 vezes 3, 27. Então a força que A faz em B é de 27 N. Concluímos também que a força que A faz em B é igual à força que B faz em A, que é igual a 27 N. Forma o par ação e reação. Agora vamos ver o exercício resolvido da página 120. O arranjo abaixo diz que existe um coeficiente de atrito entre o bloco A e a mesa. Ele quer que você calcule a aceleração dos corpos e a tração no fio. Inicialmente, identificamos as forças que atuam no corpo A, que são peso, todo o corpo tem peso. Então, se a massa é 15, o peso dele é 150 newtons, que é 15 vezes 10, massa vezes gravidade. Como o bloco está apoiado na mesa, a mesa aplica nele uma força de reação normal, que está em equilíbrio com o peso. Logo, a normal também é 150 newtons. O fio aplica nos corpos uma tração T. A tração é no sentido do bloco para o fio. E a força de atrito, uma vez que ele deu o coeficiente de atrito, existe força de atrito, que se opõe à tendência de movimento. Esse atrito é atrito dinâmico ou cinético. Vamos usar a fórmula de força de atrito, que é μ vezes a normal. O valor de μ foi dado, que é 0,20, e a normal nós já determinamos que é 150. Então a força de atrito é de 30 newtons. Vamos determinar a força resultante no corpo A, usando também a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. O peso e a normal se anulam, pois não há movimento na vertical do bloco A. Então a força resultante no bloco A é a força que está a favor da aceleração, que é a tração, menos a força de atrito, que nós já calculamos que vale 30. Então essa força resultante é igual a massa, que é de 15 kg, que é 15 kg, vezes a aceleração que nós vamos calcular. Agora vamos identificar as forças que atuam no bloco B. As forças que atuam no bloco B são o peso de B, que todo o corpo tem peso. Se a massa dele é 5, o peso dele é 50, pois a gravidade é 10. E a tração. Essa tração é a mesma tração que é aplicada no bloco A, pois é o mesmo fio. Vamos determinar a força resultante no bloco B.
a força resultante vai ser o peso, que vale 50, menos a tração, que nós não sabemos o valor, que é igual à massa do bloco B, que é 5, vezes a aceleração que nós vamos determinar. Temos um sistema com duas equações e duas variáveis. Então, vamos resolver este sistema por adição, ou seja, somando membro a membro. Somando o primeiro membro os primeiros membros das equações, temos t menos 30 mais 50 menos t. Então, t menos t se anula. Menos 30 mais 20, 50. Então, agora somando o segundo membro, 15A mais 5A, 20A. Então, 20 é igual a 20A, logo A igual a 1. Então, a aceleração do conjunto é de 1 metro segundo ao quadrado. Vamos substituir o valor da aceleração na equação mais fácil. A equação do bloco A parece ser a mais fácil. Então, no lugar do A, nós vamos escrever o valor 1. Então, fica t menos 30 igual a 15. Passando esse menos 30 para o segundo membro, ele passa somando. Então, t igual a 15 mais 30, que é 45. Pronto, resolvemos a questão. A aceleração do conjunto é 1 e a tração no fio é de 45 newtons.